A gente está começando então a aula sobre controle populacional. Acredito que vocês já tenham assistido o filme Onde Está a Segunda. Quem não assistiu vai ter spoiler, tá? Já estou avisando. Relembrar um pouquinho do filme e a gente vai ver que essa constante que tem no filme, o filme vai mostrando um problema, no caso ali é um problema populacional. Aos poucos, uma vanguarda ali, se coloca como as pessoas que vão resolver esse problema. Tá? Então ela usa uma série de palavras bonitas, né? Olha, a gente está querendo o futuro aqui da humanidade, a gente quer que o planeta seja sustentável, não queremos que ninguém passe fome. Então, quem vai se opor a esses três argumentos centrais aí? Ninguém. Então, todo mundo já vai, opa, essa pessoa que está falando praticamente já tem a minha concordância. Com essa apresentação aqui a gente vai ver que isso está dentro de uma estratégia revolucionária que é sempre de prometer coisas boas, mas para que se alcance aquelas coisas boas, coisas terríveis sejam aplicadas, tá? E isso sempre foi uma constante desde a Revolução Francesa e sempre teve dentro, né? Às vezes as pessoas também se confundem um pouco, acham, mas foi a Revolução Francesa foi tão bonita, né? Então foi um desvio que aconteceu ali de alguns malucos. Não, dentro dela as pessoas já estavam já preparadas para aquilo que ia acontecer, tá? Que era o terror, perseguição. E isso aí foi a constante dos movimentos revolucionários ali já no século XIX, já com o Marx, já começou com isso. Ele não era uma pessoa boazinha, vários escritos dele demonstram isso, provam isso. Tá, que ele estava querendo era sangue mesmo, e principalmente quem se opusesse ao projeto de... E aí a gente tem os exemplos do século XX. Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, tá? São mais de 100 milhões de mortos nessas experiências. O que a gente vê, né? Essas palavras suaves, assim, as pessoas ali tentando te convencer de uma coisa, a gente quer um mundo melhor. No filme, eles estão lá discutindo, olha, a gente tem um grande problema aqui de população. Tá nascendo muita criança e a gente precisa de uma solução para isso aqui. E o que a gente vai fazer então com essas crianças? Vamos fazer uma solução humana. Né? Uma solução humana, o que é? Nós vamos só congelar as suas crianças. Depois, quando esse problema de população tiver se solucionado, a gente descongela elas. Né? E só que a solução humana, o que era? Né? Era tacar-lhe fogo nas crianças e a mesma coisa ali que eu já tinha dito, né? A preservação do nosso planeta, a sustentabilidade. Queremos um futuro melhor. Né? Quem não vai querer? Uma coisa constante assim na mentalidade revolucionária é o que quando essa aqui, ó, a Nicolette Keiman, né? Toda vez que ela aparece assim muito triste. Olha, pai, eu estou fazendo isso aqui, estou me sacrificando, né, pelo futuro do planeta. Talvez a gente tenha uma chance se eu conseguir, né, aqui fazer esse baita sacrifício que eu estou fazendo. Tá? E então, né, essa constante da mentalidade revolucionária é o que? Tu tá matando pessoas, mas tu tá matando pelo bem delas mesmas, né? Tu tá matando bem de um futuro que talvez chegue algum dia, né, que a pessoa que está fazendo isso sabe que nunca vai chegar, mas o que é importante é ela estar no controle. Né? Então, a coisa que gira, né, na mentalidade doentia, na mentalidade revolucionária da dona Nicolette Keiman. Né? Aí aparece ainda na legenda, né, ativista política conservacionista. Né? Quantos conservacionistas a gente não conhece por aí? Quantos ativistas políticos, ONGs, né? Quando ela vai arrancar, se não me engano, o olho de uma das irmãs, ela diz assim, olha, quanta comida o teu avô retirou de outras crianças, da boca de outras crianças, para ter que fazer essa loucura que fez cuidar de vocês. Como ele era egoísta. Tá? Não são exatamente essas palavras, mas é mais ou menos por aí. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma inversão. Tá? Na verdade, o que o homem fez? Ele
não foi egoísta. Porque se ele fosse egoísta, ele ia dizer, cara, que se rale essas 6 irmãs, eu quero viver a minha vida, eu cuido dessa única aqui que vai sobreviver. Sobreviver não, né? Eles não sabiam que as crianças eram mortas, mas essa aqui que ficou, desperta, as outras vão dormir, e eu cuido dessa aqui, deu, já fiz minha parte, tá? E as pessoas ainda têm que mais é que me agradecer. Não, ele exatamente fez o contrário. Ele não foi egoísta. Ele que está se sacrificando. Não aparece aqui a porcaria do frame onde está a Cayman tentando arrancar. Deixa assim. Está falando que o homem é egoísta, né? E na verdade que é o contrário, né? Ele foi um abnegado, né? Ele se sacrificou. Sabe-se lá do que ele abriu mão da vida dele, né? A gente não sabe, pelo filme não se vê, mas com certeza ele deve ter aberto, porque ele tinha que criar aquelas 7 crianças, como sendo uma só, né? Fingindo todo o tempo. E aí o que a gente vai ver? Tá, mas o que isso tem a ver então? Tá? A gente viu taxas populacionais e tal. A gente está vendo agora as ideologias que foram criadas para que a gente saísse, né, da escola acreditando que existisse uma grande explosão de população. Bom, grande explosão de população, houve uma grande explosão de população, com certeza no século XX aconteceu isso, tá? Só que ela não quer dizer que seja uma crise populacional que vá acabar todos os recursos. Então, o primeiro cara que começou já isso, ele já veio com essa afirmação aqui, escreveu no principal livro dele. Todas as crianças nascidas além do necessário para manter a população no nível em que está, devem necessariamente perecer, ou seja, morrer, a não ser que sejam feitas para elas mortes de pessoas adultas. Tá? Então, vamos traduzir isso aqui, né? Tu tem alguém, né, a população no nível em que está, tá? Então ele já está definindo a população, o nível que a população deve ter, tá? De acordo com a lógica lá que ele montou. Então a população naquele nível que está, e aí toda criança que nascer depois, além desse nível, ela deve o quê? Morrer. A gente tem que matar aquela criança ali, tá? É um incômodo, tá? Vai ser um desastre para nós se aquela criança continuar viva, tá? A não ser que algum abnegado, né, queira morrer no lugar dela. Tá? Isso tem um conto muito interessante que está no livro Gog. Agora esqueci o nome do autor, mas quem se interessar, tem várias loucuras lá que apareceram no século XX, uma delas é essa daí, e tem um conto que o cara desenrola essa possibilidade, né, como se estivessem colocando em prática essa ideia. Tá? Fica uma indicação aí de livro. Tá, bom, então quem fez aquela afirmação ali, né? Que a criança que nascesse além de tal nível lá deveria morrer. Quem disse isso? Então foi o nosso famigerado Thomas Malthus, no livro Ensaio sobre o Princípio da População. Tá? A gente estudou algumas semanas atrás, né, sobre a teoria malthusiana, tá? E ali explicava, né, o que a população, o que o Malthus advertia, né? Olha, cuidado pessoal, porque vai dar um desastre, né? A população está crescendo em progressão geométrica. Tá? Então ela está se multiplicando e enquanto isso a produção de alimentos ela cresce em forma aritmética, tá? Ou seja, mais hora menos hora vai criar uma curva, né, entre a população e os alimentos e não vai se ter o suficiente para as pessoas, tá? Então isso aí, olha, nós inevitavelmente devemos controlar isso. Tá? Só que hoje em dia, né, todo mundo já sabe que o Malthus estava errado. Não é assim que as coisas funcionam e não era assim já que não funcionava na época dele. Só que ele
Por que se estuda ele até hoje? Porque ele criou, na época, né, aquilo ali, até as pessoas provarem que o que ele estava falando estava errado, ele já tinha criado um baita de um problema, uma discussão enorme na opinião pública a partir desse livro aí. Tá? Por isso que até hoje a gente estuda ele não só em geografia, mas em outras disciplinas também, por causa do impacto que ele criou, né? O impacto na cultura e na sociedade. Tá? Porque então, né, por que não deu certo? Por que essa teoria dele deu água, né, como se diz? Né? Hoje o homem consegue cultivar volumes cada vez maior de alimento em espaços cada vez menores. Tá? E aí isso depende tanto da tecnologia empregada, tá? Dos defensivos agrícolas, que o pessoal insiste em chamar de veneno, tá? Mas sem defensivo agrícola, meu filho, tu não vai comer. Tá? Não tem alimentação hoje em dia sem defensivo agrícola. E tecnologia, defensivo agrícola, tá? E cada vez menos se precisa de cada vez mais se precisa de menos energia, tá? Para se produzir comida. Tá? E a energia, aí a gente vai energia elétrica, água, tá? Cada vez se gasta mais, mas cada vez se precisa de menos água cada vez tem menos desperdício de água para produzir alimentos. Tá? Então, por isso que a gente tem aí alguns lugares que praticamente não tem território, né, mas que tem uma alta produção alimentícia. Tá? Israel é um exemplo. Então, aqui, como, né, as pessoas... Opa, cara, essa teoria é poderosíssima, tá? Mas não deu certo. Nós vamos ter que requentar ela. Se a gente quiser nossas posições de poder aí, a gente precisa requentar ela aí para ter algum futuro. Tá? Então, criar a teoria neomalthusiana. Tá? Aí, o que ela diz? Ela defende aqui um intenso crescimento populacional que seria o responsável pelo avanço da fome e da pobreza, tá? Que seria o responsável pelo subdesenvolvimento do país. Tá? Então, tu tem uma grande população, aquele crescimento muito rápido, e isso aí vai provocar a fome e a pobreza. Só que também, né, já se viu ali que não é bem assim. Tá? Porque o que acontece? Ao contrário, existe um filme também, mais uma dica aí. Né? Um filme muito legal, muito bom, que é o Matrix. Só que o Matrix ele parte da premissa, né, que o ser humano é um vírus na face do planeta. Onde ele chega, ele vai comendo tudo e não sobra nada, e ele só consome, só consome, só consome. Então, os seres humanos não são apenas consumidores de recursos, tá? Por quê? Porque cada consumidor também é um produtor. Ele também para consumir alguma coisa, ele tem que produzir antes. Bom, mas então o que acontece? Normalmente, toda pessoa que consome, ela também produz algo. Tá? E é justamente isso aí que foi aprimorando o nosso padrão de vida. Né? Nas primeiras aulas ali, o que a gente viu? A gente viu também que, né, por mais pobre que uma pessoa seja, morando em Porto Alegre, a vida dela, o padrão de vida dela é talvez milhares de vezes melhor do que uma pessoa que morava no interior do Rio Grande do Sul aqui. A gente foi vendo isso por que era melhor, né? Por causa da proximidade de um hospital, tá? Tu é pobre, tu tá lá na favela, né? Tem tráfico de droga, tem chinelo, tem bêbado, mas tu tem luz elétrica, tu tem água encanada, a água que tu toma não é a água onde tu joga os teus dejetos fecais, e além do acesso a remédio, né? Bom, então isso aí também tá ligado ali, ó, lazer, conveniência atual, né? São tudo isso aí que a gente tem hoje em dia, as facilidades que a gente tem hoje,
Isso aí tudo vem de uma mente humana. Alguém pensou nisso, alguém pensou, cara, eu vou criar tal negócio, eu vou fazer tal coisa, tá? Às vezes não estava nem pensando no bem do outro, entendeu? Tava pensando, cara, isso aqui eu acho que dá para fazer tal coisa. Tá? E isso vai desde a luz elétrica até o chip que tem dentro do teu celular. E tudo isso foi criando, né, um padrão de vida melhor, facilidades, tá? E isso aí tudo não surgiu do nada, tá? Foram pessoas, seres humanos que criaram, tá? Cada melhoria dessas nos trouxe uma multiplicação de recursos, que foi aquilo que a gente já tinha falado ali antes também, lá da contestação da teoria malthusiana. Porque aquela melhoria de tecnologia, quem é que melhorou a tecnologia? Foi do nada? Foi Deus que criou? Foi um extraterrestre que veio aqui e nos deu de barbada? Não, foi alguém que queimou neurônio, né, investiu o seu tempo, seu trabalho, pediu ajuda de outras pessoas para criar alguma coisa ali que a gente hoje melhora a nossa vida de alguma maneira. Tá? E justamente por isso, à medida que a população vai crescendo, a nossa prosperidade também melhorou. Tá? Se a gente começasse a fazer aquilo que o Malthus tivesse falado, cara, vamos matar essas crianças aí, meu. É muita gente, é muita boca, não dá, a gente não vai conseguir sustentar. Talvez uma das pessoas que tivesse inventado a luz elétrica, talvez uma pessoa que tivesse melhorado um transistor eletrônico lá, não tivesse nascido. Né? Tivesse sido jogado fora, lá aquele potencial humano tivesse sido jogado fora já antes de ter nascido. Então, quanto mais gente tiver, mais chances a gente tem de melhorar de vida, porque são seres humanos que criam as soluções dos problemas, tá? A gente. Bom, e a última teoria, que no livro trabalhado lá a gente viu que era a teoria reformista ou teoria marxista, ela acredita que a pobreza, tá, é a causa da superpopulação. Então, tu é pobre e aí por isso que tu vai fazer um monte de filho. Tá? E não que é a superpopulação que é a causa da pobreza, como a teoria passada, ali, a teoria neomalthusiana. E aqui o que eles propunham, né? Cara, então é a pobreza, deixa na mão da gente, tá? Ou seja, a gente vai terminar com a pobreza, como? Centralizando o Estado nas nossas mãos, tá? Que a gente sabe como resolver o problema da pobreza. O que interessa é que eles queriam a centralização do poder na mão deles e acabariam a superpopulação porque a pobreza era a causadora desse problema populacional. Tá? E aí a gente sabe, e olha, e assim, o melhor lugar para se saber como que o socialismo dá errado, tá? Apesar de o Brasil nunca ter sido um país socialista nominalmente, tá? É o Brasil mesmo. Tá? Quem é brasileiro sabe que essa porcaria não funciona. Ah, professor, mas como é que o senhor pode falar isso? Porque aqui nunca teve um governo marxista, não sei o quê. E o Brasil é isso aí. Agora há pouco tempo, quando teve a greve dos caminhoneiros, eu fiquei sabendo que esse negócio de tabelação de preço do diesel, isso aí vem lá da década de 60. Né? Tabelação de preço, isso aí é política socialista, é política comunista. É óbvio que não vai dar certo, uma hora ou outra isso aí vai estourar e vai dar errado. Tá? Se a gente for comparar, né, o Brasil que é existe um índice de liberdade econômica, o Brasil é um dos piores, está pior do que vários países da África. Tá? Se a gente for comparar Brasil com outros países que têm liberdade econômica, a gente vai ver por que aqui não dá certo e nos outros lugares dá certo. Tem um bom exemplo também, Venezuela. Venezuela também tudo controlado pelo Estado, preço do petróleo, preço disso, preço daquilo. Quiseram botar preço em todas as coisas, tudo controlado pelo governo. O que as pessoas fazem? As pessoas não querem produzir mais porque não tem mais lucro. O que tu vai vender? Um computador, um celular, uma caneta? Por que tu vai vender se tu não tem lucro daquilo? Não tem sentido tu produzir para tu não ter lucro. Não tendo lucro, não tendo produção, aquelas pessoas que trabalhavam para ti deixam de trabalhar para ti.
Só que não é só uma pessoa que deixou de produzir. O outro cara da esquina também não. O outro cara do outro estado lá também não. E assim por diante. As pessoas simplesmente a economia pifa porque tu não tem sentido mais produzir as coisas. Tá? Tá, então é isso aqui que eu coloquei, né? O que são os países subdesenvolvidos? Né? Esse controle governamental exagerado. Tarifas protecionistas, né? Tu tá ali, não, olha, tu não pode cobrar tanto, tu tem que cobrar menos tanto. Tá? A moeda fraca, a moeda não vale nada, a moeda vale num dia, ela vale um valor, no outro dia ela já está valendo menos. Tá? Quem é mais velho da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, vai lembrar que tinha uma inflação no Brasil que era um negócio terrível, que tu saía num dia, as coisas tinham um preço, no outro dia, não é assim um floreio que eu estou fazendo aqui, um pequeno exagero. Não, é no outro dia, exatamente. Passou 24 horas, o preço das coisas que tu tinha pagado ontem já não era mais o mesmo. Tá? Regulamentação sobre as práticas agrícolas. Tu não pode produzir nada no campo sem ter algum fiscal em cima para dizer que tu não pode ou tem que fazer tal coisa, e cada vez fica mais difícil tu plantar uma alface, um tomate. Ficando mais fácil para tu plantar uma alface, um tomate, quem vai sofrer? É só o agricultor? Não. É a pessoa que está na cidade, quem que precisa daquele alface, daquele tomate, que está trabalhando, que recebe seu salário, mas ele não produz alface e tomate, precisa daquele alface daquele cara lá que está produzindo. Tá? Política de controle de preços, tá? A burocracia. Então, quanto mais o que é o controle governamental, tu vai aumentando órgãos estatais, cada vez mais órgãos estatais. Órgão para regular isso, órgão para regular aquilo outro, fiscalização no não sei o quê. Isso aí as pessoas vão fazer, não vão fazer de graça. Então tu precisa de funcionário público. Cada vez mais burocracia, né? Tá? E bom, e um exemplo aqui também, ó. Se a teoria diz que a pobreza é a causa da superpopulação, tá? Como é que a gente explica então que na República Democrática do Congo, país africano, onde a renda per capita é de $650, tá? Existem somente 29, praticamente 30 habitantes a cada quilômetro quadrado. Tá? Então, cadê a grande superpopulação aí? A pobreza, né? Pobreza ali, ó, $650. Né? A pobreza gerando grande população. Agora, olha só, nós temos ali em Hong Kong $52 mil para cada cabecinha. Tá? 2.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então tu tem uma grande riqueza, tá? As pessoas estão ali, e Hong Kong é cidade tecnológica, tem bolsa, rola dinheiro, tá? E é gente que não termina mais, tá? Tu dá qualquer chute numa moita ali e sai 10. Tá? Então, mais uma teoria furada, tá? Para somente trazer aquele objetivo de centralizar o poder. Tá? Bom, e isso aí, essas teorias, né, populacionais, isso aí tem um monte de outras, como é que eu vou dizer, ramificações. Tá? Uma delas é eugenia. Tá? E a eugenia, né, ela surge também de uma coisa que o pessoal gosta muito, que é o darwinismo, teoria da seleção natural. Não estou derrubando a teoria da seleção natural, não é o meu objetivo aqui, tá? Mas usaram a teoria da seleção natural para isso. Então, eugenia, o que é? Existe uma seleção natural, né? A seleção natural, só os fortes sobrevivem, e a eugenia, agentes governamentais vão controlar a evolução do ser humano. Tá? Então vamos, para evitar grandes gastos governamentais com saúde, vamos fazer o quê? Vamos começar a selecionar os melhores espécimes, tá? Para que só essas pessoas possam se reproduzir. Já traz a ideia aí da Alemanha nazista, tá? Isso aí a gente tem um campo de concentração.
Entre outras coisas, né, o que, que os nazistas acreditavam? Cara, os alemães são a raça superior. A gente não pode ficar se misturando com qualquer um. Tá? Tinha um monte de lei lá que tu não podia casar com isso, com aquilo, tu tinha que provar, tipo um atestado de pedigree, né? Tu ia casar, tu ia ter que pedir uma permissão lá para o Estado nazista, e a pessoa ia, os fiscais, né, a burocracia nazista, ia verificar se tu podia ou não casar com aquela pessoa ali. Tá? Então o que os nazistas faziam? Eles esterilizavam compulsoriamente as pessoas. Olha o interessante do nome. Tá? Olha que bonito que era. Tá? Era a Fundação de Caridade para Cuidados Institucionais. Poxa, se o cara tem um nome, isso aí, o cara já pega ali, está com 10 pilas sobrando no bolso, já chega ali, cara, eu vim aqui ajudar vocês. É maravilhoso esse projeto, né? Então, a partir de 39, né, Hitler já tinha assinado já esse decreto da eutanásia. O que é a eutanásia? É a morte, né, assistida ali de uma pessoa. Tá? Sempre tem essas palavras bonitas. Ó, a gente está dando uma solução aqui, pô. Estamos ajudando vocês. Estamos matando vocês, mas estamos ajudando vocês. Tá? Quem que eram as pessoas que eles matavam? Eram essas pessoas aí. Tá? O que nos interessa é a ideologia para a ideologia para o controle populacional mascarada de uma solução boa, uma solução humana, sustentável. Tá? E hoje em dia, será que terminou esse tipo de ideologia? Ah, não terminou a Alemanha nazista, 1945, foi liberado, a Alemanha, os nazistas terminaram, hoje em dia só tem um bando de babaca, né, o nazista aí, que fica com um coturno e dando-lhe pau nas pessoas, mas é meia dúzia de jumento. Terminou então? Terminou. Tá? Legal. O problema é que não terminou, tá? As mesmas ideologias, tá, de controle populacional, malthusianas, né, malthusianas, tá, reformistas, marxistas, seja lá, eugenistas, continuam ainda hoje, tá? E elas também ainda continuam sendo mascaradas com vários nomes bonitos, lindos, maravilhosos. Parece que a gente só falta assim se ajoelhar na frente das pessoas e, cara, muito obrigado por vocês estarem fazendo isso. Hoje em dia, não, praticamente, não vou dizer que não nasce, tá? Mas se tornou comum, tá? Principalmente nos países mais ricos, onde o pré-natal é bem mais elaborado e praticamente 100% da população que fica grávida faz o pré-natal, tá? Existe no pré-natal existe uma série de diagnósticos ali, de exames que se faz, e um deles se pode identificar que o nenê possa ter síndrome de Down. Então, a partir desse exame, a mãe é informada: olha, mãe, sua criança vai nascer com síndrome de Down, tá? E aí o que acontece? Ela é preparada para aquela criança que vai nascer com síndrome de Down e tal. Olha, vamos fazer isso, a gente vai fazer um acompanhamento com a senhora, já vamos pensar numa escola onde a gente possa botar ele. Não, não é feito isso, tá? É feito justamente já o quê? Cara, tem muita gente no mundo. Olha só, tu vai botar mais uma criança com problema aqui, tu vai ficar te incomodando, tu vai deixar o sistema de saúde do teu país ficar gastando dinheiro com isso, vai deixar o sistema de saúde se incomodar com esse ser aqui, tá? Então, o que é feito? Como nesses países, praticamente em todos, eu não vou dizer todos, mas praticamente todos, o aborto é liberado, então as mães são induzidas, a palavra certa é exatamente essa, induzidas para abortarem as crianças. Tá? Aborto nem é a palavra certa, porque aborto é um processo da saúde da mulher, alguma coisa que aconteceu errado, e ela acaba perdendo a criança, né? E nesse caso não se está perdendo a criança, tu está
está assassinando a criança dentro do teu ventre. Bom, e já na Islândia, já praticamente a totalidade das mulheres não existe, né, mais crianças que estejam nascendo com síndrome de Down. Tá? Teve um tempo até as pessoas que pensavam, cara, descobriram a cura para o síndrome de Down. Tá? Não, é só porque elas estavam sendo aniquiladas já dentro da barriga da mãe. Tá? Isso aí também acontece na França, nos Estados Unidos. Tá? E ainda, isso, por exemplo, na Islândia ali, né? Nos outros países não tenho dado aqui, mas na Islândia essa gravidez pode ser terminada até as 16 semanas. Tá? Em caso de qualquer deformidade fetal, eles permitem até 16 semanas. Vamos ver aqui quanto que é 16 semanas. 16 semanas eu não faço nem ideia, deve ser um catarro ali, que é tirado de dentro da mulher. Tá? Mas não, 16 semanas é isso aqui, ó, 16ª semana da fase fetal. Tá ali, tem um pezinho, os órgãos sexuais, tá? Mãozinha, bracinho, a cabecinha bem formada. Aqui não está bem definido aqui, mas o rostinho já está ali todo, tá? Como é que é tirada essa criança daí de dentro, né? Isso aí é feito uma injeção. Como a criança não é expelida naturalmente, tá? Porque não tem nada de errado ali, a placenta está normal, o útero está normal, então tem que ser retirado de uma maneira forçada. Aí vão se arrancando os membros, a cabeça tem que ser quebrada, né? Um martelinho entra lá dentro e o crânio todo ele é partido em vários pedaços. Mas professor, o senhor não concorda comigo que, poxa, agora há pouco tempo, aí, alguns anos atrás no Brasil, nasceu tanta criança que com microcefalia, aquele problema e tal. Imagina uma criança sem cérebro, esses problemas terríveis que tem, tá? Cara, o problema é o seguinte, a gente não tem como saber. A ciência é uma coisa, tá? Eu não estou dizendo para botar a ciência fora no lixo, tá? Mas só que a ciência vai até ela tem um limite, tá? E fora desse limite existe uma coisa chamada ser humano, tá? Pode não acreditar em Deus, não é o caso de acreditar em Deus, tá? Mas existe um milagre chamado ser humano e a partir dele, a partir do amor, tá? Se cria, se tem soluções que até o diabo duvida. Tá? Então eu trouxe esse caso aqui. A criança nasceu com somente 2% do seu cérebro saudável. Tá? Poxa vida, mas que loucura, cara, isso aí não tem jeito. As enfermeiras, já quando já viram já que teria esse problema, mãe, vamos matar, não dá, isso aí a senhora só vai se incomodar, vai dar sofrimento para a senhora, para a criança, já vamos terminar com essa bronca agora. E a mulher mandou todo mundo pro diabo e aceitou, não, pode vir que eu cuido desse guri. Tá? Então aqui, à esquerda, a gente tem a massa encefálica dele ali, praticamente aquele preto, tá? É tudo aquilo que não está funcionando, tá? E à direita a gente já tem esses mesmo escaneamento, tá? Um período depois, tá? E a gente já vê que tem uma diferença ali, cara. Olha lá, praticamente não tinha massa encefálica e aí agora já tem, tá? E ninguém, olha só como o guri nasceu. Isso aí é poucos momentos depois do nascimento, tá? Não é muito além. Tinha um baita de um cabeção ali, parece aqueles com hidrocefalia, tá? Eu não sei se é hidrocefalia, tá? Não posso afirmar. Já faz tempo já que eu li a reportagem, não lembro mais, mas ali dá para ver ali pela pela legenda, né, da foto, ele tinha, além ainda disso, ele tem a espinha bífida, né, partida em dois, tá?
E tem mais um monte, tem umas anomalias cromossômicas. É coisa pesada, cara. Não é para qualquer um, tá? E a mãe aí, apesar com dessa feição aí, teve coragem, peitou todo mundo e eu vou ter a criança e vou criar, tá? E outra imagem do cérebro, tá? Um antes e um depois. E aí se vê que teve um fator inexplicável para a ciência que, cara, o gurizinho deu a volta por cima, tá? Alguns, isso eu também lembro da reportagem ali, alguns especialistas ali que estavam vendo o caso, cara, talvez seja por causa da dedicação da mãe, o amor da mãe, os estímulos que ela dava ao filho, né? Talvez isso tenha feito com que a criança desse essa volta por cima. Cientificamente não se sabe o que é. Isso que eu tinha falado antes para vocês lá do negócio do estamos tratando com seres humanos, tá? Tá aí a foto do guri, tá na época que foi feita a reportagem, o vovô dele, tá? Guri bonito. Claro, não deve ser fácil para criar criança, não deve ser fácil, tá? Quem convive com alguém que tem algum problema assim de formação, sabe que não é fácil. Mas tá aí, cara. Olha, que beleza de menino, tá? Uma vida menos desperdiçada. Só que isso aí é um caso, tá? Teve mais dois casos aqui, ó, na Europa. O Charlie Gard e o Alfie Evans. Também um tinha um problema parecido esse, com problemas cromossômicos. Agora eu não lembro qual dos dois. Tá? O que aconteceu? O que o hospital onde essas crianças estavam lá internadas disseram? Cara, esse teu filho tá só incomodando aqui. Ele só cria mais gastos pro nosso governo. O nosso governo é lindo e maravilhoso e não pode se dedicar a um traste que nem uma dessas crianças aí, que nem essas crianças que estão aí na nossa frente. Então, já era. A gente não vai mais cuidar deles. Tá? Ah, mas deixa eu tirar então pelo menos a criança daqui e levar para outro lugar. Não, porque senão o senhor vai fazer um processo contra nós porque dizendo que a gente permitiu que ele morresse não sei aonde. Tá? Então essas crianças morreram à míngua dentro de um hospital. Tá? Médicos e enfermeiras viram essas crianças morrerem à míngua. Mas como isso, professor? Eles não morreram por causa da doença? Não morreram por causa da doença. O que acontece? Tá? Existe um protocolo dentro da saúde, eu não sei explicar todo, tá? Mas faz parte de uma das coisas lá que é o seguinte: começaram a deixar as crianças, como se vê, e são crianças de colo, precisa obviamente trocar de fralda, né? Precisa dar água, tá? Então foram aos pouquinhos não trocando mais as fraldas, tá? Espaçando cada vez mais a troca de fraldas. E se alguém já viu uma criança que fica com as fezes ou o xixi muito tempo, sabe o que acontece com a pele da criança, tá? Sabe a dor também que pode provocar isso. Foram ficando cada vez mais sem água, foram ficando cada vez mais sem comida, tá? E aos pouquinhos faleceram no hospital. As pessoas vendo, pessoas que um dia disseram que iam tentar defender a vida a todo custo, tá? Por causa dessa palhaçada de controle populacional que tem muita gente no mundo, a gente tem que economizar dinheiro, o mundo precisa ser mais sustentável. Tá? E também por esse lado do controle populacional, da eugenia, né? Também uma outra coisa é que se criou, né? É a eutanásia. Cara, não vamos mais ficar gastando dinheiro com esses velhos. Velho só enche o saco. Existem vários países também que já se faz isso. Aqui tem uma reportagem aqui dizendo que
Dá até vontade de rir porque parece piada. As pessoas na Holanda, as pessoas, os velhinhos, né, na Holanda andando com cartazes assim pendurados, né, tipo um cartão de identificação, né, um crachá, dizendo, cara, eu não quero ser morto. Tá? Também tem relatos, eu não trouxe aqui, mas tem relatos também das pessoas que juntam um dinheirinho e saem desses países para outros países onde a eutanásia não é liberada. Tá? Porque estão vendo que uma hora ou outra vai chegar para eles também. Quem tem vô, quem tem vó, incomoda em casa, não sei o que. Cara, mas pensa bem, tu faria isso com teu vô, com tua avó? Tá? Até aqui, ó. Talvez milhares de pessoas na Holanda tenham morrido sem o consentimento, tá? Desde que a eutanásia tenha sido aprovada. Tá? Porque o negócio da eutanásia, daí como uma pessoa é mais ou menos consciente, ela escolhe, não, eu quero morrer, então, né? Os parentes também acabam decidindo pela morte da pessoa. Tá? Então, olha só a nhaca que isso cria. Tá? As pessoas estão morrendo pela mão do Estado. Cara, vamos matar e pronto. Tá? Pelo bem, pelo futuro da humanidade. Tá? Bom, então o aborto, hoje em dia o aborto né, é a bandeira das feministas. Né? Meu corpo, minhas regras, estamos preocupados com a saúde da mulher. Tá? Então, né, a gente vai fazer um aborto aqui, tranquilo, nenhum problema. Tá? E todo mundo fica repetindo essa modinha de aborto, mas não sabe de onde é que vem. Tá? E a jovem aí do seu lado, ou você mesmo, que está repetindo, não sabe nem o que é a Planned Parenthood, que provavelmente tudo que você fala aí veio dessa organização. Tá? Uma organização norte-americana, surgiu como uma feminista. Tá? Hoje ela é a responsável aí por milhões de abortos, se a gente for somar tudo, tá? Por ano dá mais ou menos 1 milhão de abortos. Tá? E também já foi descoberto que essa organização vende os tecidos dos fetos assassinados. Tá? Tu tira o feto lá de dentro, que nem eu falei, aquele processo todo, não vou repetir. Tu tirou daquilo ali, vai tudo para um balde, aquele material ali pode ser reutilizado. Tá? Então tem organizações. A Planned Parenthood, ela ganha em todos os sentidos. Tá? Ela ganha no poder que ela tem sobre as jovens e ganha também depois vendendo os pedaços dos nenezinhos assassinados. Né? Aqui também deixei em inglês, não é para me aparecer, mas para não dizer que eu estou mudando o que a pessoa está falando. Tá? Margaret Sanger, a mulher que foi responsável pela Planned Parenthood, ela disse, olha, é o seguinte, ela odiava negro, tá? Essas feministas aí que são tudo, né, contra preconceito, contra isso, contra aquilo, o poder das mulheres, tá? Mas, cara, são umas babacas que vocês estão repetindo coisas que vocês nem sabem de onde veio. Tá? A mulher odiava negro e por que ela queria tanto aborto? Ela queria o aborto porque ela não queria que negros ficassem se reproduzindo. Tá? Porque qual era a população que mais crescia, né, nos Estados Unidos? Era a população negra. Tá? E aqui ela está falando, aqui numa carta aqui que ela escreveu, ela está dizendo, cara, eu não vou ler, tá? Mas eu só vou fazer um pequeno resumo aqui. A gente tem que enganar, sabe, essas pessoas aí que trabalham com os pastores, né? Que a religião, os evangélicos lá, né? Nos Estados Unidos é bem forte, né? Principalmente entre os negros também. A gente tem que ir lá e, cara, a gente vai ter que engajar essas personalidades aí justamente
para que eles não saibam que a gente quer exterminar a população negra. Tá? É o que está ali em negrito, é isso aí. We don't want the word. A gente não quer que eles saibam a palavra que a gente quer exterminar essa população. Tá? Então é isso aí. É essa fonte que vocês estão bebendo. Tá? Então antes de querer ficar abraçando qualquer bandeira, estuda antes o que tu está falando. Tá? Outra coisa também que falam, até aqui, ó, aquecimento global. Poxa, o que tem de babaca aí dizendo, eu não vou mais ter filhos porque eu quero evitar um aquecimento global, eu me preocupo com a sustentabilidade do planeta, o homem, ser humano, é um vírus na superfície terrestre. Cara, deixa de ser babaca, meu. Assim, não vou entrar em detalhes, tá? Vários cientistas, não é eu que estou afirmando, vários cientistas dizem que não existe nenhum aquecimento global, não existe mudança climática. Até os outros que acham que há uma mudança climática, eles já dizem, cara, aquecimento global, essa palavra aí nem existe, cara, isso aí é palhaçada, os caras estão criando um negócio político, tá? Para objetivos escusos. Tá? Tem um professor glaciologista aqui da URGS que fala isso. Ele acredita que há mudanças climáticas provocadas pelo homem, mas que aquecimento global é palhaçada, não existe. Tá? Já outros já acham que a mudança climática acontece e que o homem não tem poder nenhum para fazer uma mudança de maneira numa escala tão grande assim, de uma maneira global. Não vou falar muito, tá? Mas são várias pessoas que são muito bem pagas por fundações internacionais, tá? E é isso que eu disse do negócio de ter cuidado com políticos, jornalistas e professores, tá? Muitos professores recebem eu não conheço nenhum, tá? Mas muitos professores recebem dinheiro. A maior parte também faz de graça esse serviço, tá? Mas muitos professores, principalmente os mais conhecidos, assim, ou que têm alguma maior visibilidade, essas fundações vão atrás desses professores que têm uma visibilidade maior, né? E, claro, né, o professor sempre é uma profissão difícil, né? Como qualquer outra também, né? Mas o cara quer um reconhecimento. Aí vem uma fundação, oferece dinheiro pro cara e o cara acaba aceitando e bota essas ideologias aí para funcionar. Então aqui tem uns artigos aqui dizendo, cara, metade da população da Terra tem que desaparecer para que nós salvemos o planeta, tá? Então olha aqui, ele está sendo financiado pela Fundação Rockefeller, tá? Não é pouco dinheiro que rola nisso aqui, tá? Então tu tem um desenvolvimento intelectual aqui, tá? Tudo para dizer que, cara, olha, é urgente que metade da população do planeta Terra desapareça. Tá? Olha aqui, ó, voltando lá no nosso filme, Nicolette Kidman, né? A Nicolette Kidman era a chefe daquela aquela organização que botava em prática a lei de alocação infantil, da política de filho único. Né? Então, olha aqui, o Ted Turner. O Ted Turner é agora, se não me engano, ele está aposentado. Tá? O Ted Turner, ele é o cabeça da Warner Brothers, tá? Canal Warner, vários filmes aí, tudo saem com o selo da Warner, vários artistas, músicos, né? Muita música sai pelo selo da Warner, tá? Esse cara, ele tem muita terra aqui na Argentina, tá? Ele criou um lugar ali onde ninguém pode entrar, é refúgio silvestre, não sei o que era, sabe? Essa coisa também de valorização dos animais e achar que o ser humano não presta. Então é mais uma ideologia que se junta às outras, né, para criar essa ideia aí da
da superpopulação nefasta que vai destruir a face do planeta. Então ele está aqui, ó. Cara, é urgente, tá, que a política de um filho seja global para que salvemos o planeta. Então aqui a gente tem algumas das pessoas que são financiadas por essas fundações internacionais. Tá? Também eu não mostrei aqui, mas tem o George Soros. O George Soros também tem várias defesas nesse sentido. Tá? O próprio filho do Rockefeller, ou filho ou neto, agora não tenho bem certeza, ele foi lá na China, lá na época lá que estava tendo a Revolução Cultural. Cara, que maravilha isso aqui. E durante a Revolução Cultural é onde se matou um monte de gente lá, e onde começou também o negócio da política do filho único. Tá? E cara, a gente tem que repetir isso aqui no Ocidente, se a gente quer evitar algum problema aí no futuro. Tá? Então esses caras aqui, Leonardo Sakamoto, Gregório do Vivier, o cara do Porta dos Fundos, tá? Ronaldo Lemos, Fábio Barbosa, tá? O Instituto Sou da Paz, Mídia Ninja, tá? O Mídia Ninja produz bastante coisa para Facebook, assim, notícias de Facebook. Tá? São pessoas que recebem dinheiro. Tem muito mais pessoas aqui no Brasil que recebem dinheiro para defender aborto, sabe, assassinato, fazer relativismo de pessoas que assassinam outras pessoas. Tá? E aqui tem algumas das fundações. O FF, que é a Fundação Ford. Open Society é do George Soros. Fundação MacArthur do próprio MacArthur. Rockefeller, dos Rockefeller. Do cara da Microsoft ali, o Bill Gates, da mulher dele, né? Bill e Melinda Gates. Tá? E esses caras também financiam as organizações que fazem parte da ONU. Tá? Dentro da ONU tem várias organizações que trabalham tem objetivos diferentes, né? Uma para alimentação, a FAO, tá? A Organização Mundial da Saúde, a Unicef, que é para as crianças. Tá? Então, isso né? Essas pessoas, esses órgãos aqui, né, estão sempre nesse sentido aí, vamos o que vocês estão fazendo, Brasil, qual é a lei que vocês estão botando em prática aí, cara, a gente quer saber, né? Você, olha, volta e meia sai alguma notícia, o Brasil precisa fazer isso, senão vai ter algum problema no futuro. Tá? Então estão sempre pressionando, e aquilo ali, o que é produzido pela ONU, depois é a pauta cultural e política de vários partidos políticos, e professores, jornalistas. O jornalista vai fazer o seu trabalho a partir daquilo ali. É um norte que ele ganha, tá? A partir das políticas ali da ONU. Tá? E as políticas da ONU vêm de quem? Vem lá daquelas fundações ali que a gente tinha visto antes. Tá? Bom, e será que a gente tem então um planeta superpovoado? Será que agora, daqui a pouquinho, a gente vai dar aqui, abrir o braço aqui um pouquinho mais comprido aqui e vai dar um tabefe na cara do companheiro aqui do lado? Tá? Só que olha só, a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes no planeta inteiro. Tá? Só que se a gente quiser, a gente pode botar todas elas no estado do Texas, tá? Nos Estados Unidos, e cabe tranquilo lá todo mundo. Tá? E ainda, mas cabe todo mundo bem espremido, não vai dar certo. Não, cara. Dá um terreno de 20 e poucos metros por 20 e poucos metros, tá? Uma casinha e 4 pessoas convivendo
naquele terreno. Tá, não é muito grande, não é muito grande. Mas, cara, olha só, então, o planeta inteiro está aqui, ó, tá? E o Texas, nos Estados Unidos, é aqui, ó, essa partezinha preta. Ah, parece uma cruz ali. Ah, não me convenceu. Bom, olha só, toda a área do planeta, tá? Dá 510 milhões de quilômetros quadrados. Desses 510 milhões de quilômetros quadrados, somente 0,05% do planeta é preenchida por cidades. E desse 0,05% de cidades, somente 0,005% que dá este quadradinho aqui, o pequenininho, das habitações no planeta. Tá? Então aí eu faço a pergunta de novo. Estamos num planeta superpovoado, tá? Mesmo tendo 7 bilhões de habitantes no planeta, mesmo, claro, né, a gente teve uma grande curva acentuada, né, de crescimento populacional no século XX. Sim, isso é verdade. Mas está superpovoado? Tá? Se a gente vir aqui para o Brasil, tá? A gente tem o Brasil, o território brasileiro é esse aqui, esse verdinho claro. Tá? Isso aqui é um slide que eu peguei do professor Ricardo Felício, geógrafo da Universidade de São Paulo. Tá? Isso aqui dá 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tá? A área do Brasil. E a gente pode, então, esse quadradão verde aqui é o Brasil, tá? Daria um quadrado de lado aqui, ó, de 2.900 quilômetros, tá? E aqui dentro caberia 101, olha só, 7 bilhões. A gente multiplica esses 7 bilhões 121 vezes, tá? 121 vezes 7 bilhões, toda a população do planeta cabe aqui dentro desse quadradão. Desse quadrado pequeno aqui, ó. Não é em todo o território brasileiro. É dentro desse pequeno quadrado aqui de lado 922 quilômetros. Tá? Ah, mas é pouco daí, professor. Daí não é nem 20. Um terreno de 20 metros por 20 metros. É 1 metro quadrado só por habitante. É verdade, mas lembra que a gente fez lá 121 vezes a população da Terra? Então, divide isso aí, tá? Tu vai ter 121 metros quadrados, tá? Para cada um desses 7 bilhões de habitantes do planeta. Tá? 121 metros quadrados já está bem bom. E ainda a gente não completou o território inteiro do Brasil. Estamos falando desta pequena parte aqui, ó, de 10% do território brasileiro. Tá? Não é nem 50%, é 10%. Bom, era isso então, pessoal. Obrigado. Até mais.